Eu, porém, disse na página 332 que acredito que o grande evento vai se realizar conforme a visão que eu tive em 94 e que depois foi confirmado pela nossa irmã Dejanira através de um sonho. Mas não é porque eu acredito que tem de ser assim, pois esta nunca foi a minha vontade. Por isso, a minha escolha foi outra. Eu disse também, por meio das mensagens anteriores, que eu tive 3 visões referente ao mesmo acontecimento, referindo ao grande evento por vir. A primeira visão que eu tive foi em 94, quando vi o corpo do Filho do Homem em cima da cama, como se estivesse morto, mas que o seu corpo, em vez de frio, estava muito quente, como se o sol houvesse entrado dentro dele. E aconteceu que durante os dias que ele passava dormindo, o seu corpo era transformado de glória em glória, ou seja, de pouco a pouco, ele foi rejuvenescendo e também crescendo em estatura, cumprindo assim o que está escrito em 1 Coríntios 15, 53 e 54, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Mas eu me lembro que antes do corpo começar a ficar jovem, primeiro murchou um pouco mais, como se fosse a pessoa mais velha do mundo. Mas no terceiro dia, aquele corpo estava irreconhecível de tão jovem e lindo que ficou, tornando assim a última casa maior do que a primeira. E esta visão refere ao que está escrito em Lucas 17, onde diz que um será tomado e deixado o outro, e que isto sucederá onde estiver o corpo. E esta visão, creio eu, que se refere à grande ressurreição do Filho do Homem. Ressurreição esta, a qual disse Paulo que muitos estavam asseverando que já se realizou, assim como é confirmado em 2 Timóteo 2,18, dizendo: estes se desviaram da verdade, asseverando, ou seja, afirmando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. E quem são estes alguns? São os que não têm o conhecimento a respeito da reencarnação ou regeneração. Pois a grande ressurreição ou a transformação do velho corpo em um corpo novo só se realiza na última reencarnação ou regeneração. Por isso disse Jesus em Mateus 19, 28, que na regeneração do Filho do Homem
referindo a sua última reencarnação, ele se assentará no trono da sua glória. Por isso, o seu corpo corruptível, ou seja, este que sofre, envelhece e morre, será revestido de um novo corpo incorruptível e imortal, tragando assim a morte pela vitória. Na outra visão, porém, eu vi o Filho do Homem sendo transformado num abrir e fechar de olho, sem passar pela morte, estando ele a dirigir uma reunião na casa do Senhor. E em 1 Coríntios 15, 51 e 52, diz que nem todos dormiremos ou morreremos, mas transformados seremos todos no momento, ou seja, num abrir e fechar de olhos. Na minha terceira visão, eu vi o Filho do Homem sendo transformado dia após dia, isto é, de pouco a pouco, ou de glória em glória, como diz a palavra em 2 Coríntios 3, 18, dizendo: E todos nós, com o rosto desvendado, ou seja, livre da cegueira espiritual, somos transformados de glória em glória, isto é, de pouco a pouco. E depois de ter as 3 visões, as quais foram uma bem distante da outra, eu perguntei para o Senhor: qual das 3 visões vai se realizar? Eu, porém, ouvi ele dizendo na minha consciência: escolhe você. Eu, porém, escolhi a última, mas, ao mesmo tempo, disse eu: Senhor, que seja feita a tua vontade, pois tu sabes o que é melhor. E eu, porém, disse que não gostaria que acontecesse como vi na primeira visão, exatamente para que não haja choro e angústia de espírito entre as multidões. Pois prefiro que seja de pouco a pouco ou no momento, como no abrir e fechar de olho. Pois assim ninguém vai ter de passar por angústia nenhuma. Chega de tanto sofrimento. Pois o que eu mais quero é que todos recebam as mesmas bênçãos e sejam felizes eternamente. E este também é o querer de Deus, esquecendo assim tudo o que se passou, pois, na verdade, todos já foram perdoados. Pois, como está escrito em João 12, 47, verdade é: o Filho do Homem não veio para julgar as pessoas que não guardam ou obedecem a sua palavra. Mas, como está escrito em João 17, versículo 19, assim é: a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles sejam santificados na verdade. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação
que dá a vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, todos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, todos se tornarão justos. Romano, capítulo 5, versículo 12, 18 e 19. Que assim seja, em nome de Jesus, o Cristo. E assim é, palavra do Senhor. Pois foi escrito na mensagem que se um dentre todos se convertesse do seu mau caminho, Deus o Pai, por meio do seu Espírito, agiria em seu favor, concedendo-lhe a graça para tragar a morte pela vitória. E daí tudo voltaria ao seu devido lugar. Glórias a Deus. Aleluia. E assim é.